meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aqui junto com vocês. Girando igual um... Girando! Meus anjos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aí de Alvorada, Seringueiras, Itapuã. E um abraço. Olha, chega a me Machadinho, Espigão. É mentira, chega a me arrepiei todinho. Quero mandar um abraço de Paraná. de Paraná, especialmente para... Eu não estou lembrando agora o nome, me desculpa, mas quando eu lembrar eu vou falar para uma professora presencial aí. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Galera, o que nós vamos ver hoje, Tatá? Vamos continuar na pecuária, prof, mas agora a gente vai enfatizar o nosso estado de Rondônia. Vimos Isso então aí, nas galera. últimas aulas, na última aula, né, que é a aula 5, sobre a pecuária. E falamos que a pecuária não envolve só a criação de gado, envolve outros tipos de criação e os sistemas de criação. Mas agora vamos para a nossa região e especificamente mesmo a pecuária, a linha do tempo, não é isso? Vamos embora? Abre a tela aí, diretor. Então, olha só. Aula 6.1, pecuária em Rondônia, produção. Vamos falar sobre pecuária. produção. Vamos falar então sobre a produção da pecuária em No nosso Rondônia. Bem, perfeito. Mais ou menos. Pecuária em Rondônia. A produção, né? E também o gado. Então, quando a gente fala disso aqui, é específico para um tipo de criação. Sim. Mas qual é a habilidade para essa aula, Tatá? A habilidade da competência geral associada à BNCC 12, que é refletir, grifa aí, professor, vermelhinho, Vou grifar, vermelho. continuamente sobre o seu próprio desenvolvimento e sobre os seus objetivos presentes e futuros. Ah, ok. Identificando aspirações e oportunidades. Lembra que o professor estava falando ali? Você não pode ficar pensando em trabalhar a produção de corte e leiteira ao mesmo tempo. Vá conhecendo sua propriedade, vá se identificando, vá criando oportunidades e isso vai trazer aí para o seu futuro retornos, né, prof? Sim. Então vamos lá, inclusive relacionados ao mundo de trabalho, que orientam as escolas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã, porque esse é o nosso intuito. E quando eu vejo, sabe, quando eu vejo, nós estamos falando, né, da itinerário informativo, não é isso? Então, quando a gente fala vida pessoal, profissional e cidadã, Projeto de vida. é aquele negócio, muitas vezes, eu sou do campo, muitas vezes eu trabalho com um tipo de pecuária, seja leiteira, corte, outro tipo de criação. Mas eu não quero trabalhar com isso em relação ao trato cultural, cuidar. Eu quero fazer administração, eu quero administrar. Eu não quero mais, entendeu? Mas é diferente você ser o pecuarista ou você ser o administrador daquilo. O conhecimento ele já está tendo, o conhecimento ele já está adquirindo, ele tem aquele conhecimento que a gente fala empírico do pai e da mãe, e aí ele faz, está assistindo nossas aulas, tem assistência técnica do Estado, então não é que ele vai morrer ali como, ele não é uma mão de... Ele quer fazer outra área, e dentro dessa outra área, ele quer ser um administrador, gerar emprego, ser um agente modificador da região onde ele está. Também tem isso, né? Quando a gente fala sobre vida pessoal, escolhas, oportunidade de trabalho, né? E também a característica cidadã dele. Eu acho importante. Não só com a propriedade dele, mas com todos que estão ao redor, né? O retorno. Perfeito, galera. E aí a gente ia realmente... Gente, olha que top, né? O nosso estado de Rondônia é um estado rico e é o único, assim, da nossa região que tem 3 biomas, né? Pantanal, Amazônia e também Cerrado. Então, nós temos como a gente sempre tem falado aqui em aulas, os microclimas de cada região, o tipo, a qualidade do solo, questão de a irrigação nesses ambientes, em cada uma dessas regiões, no próprio estado, são diferentes devido a essa qualidade, utilização desse solo. Enfim, galera, então é esse o nosso foco aqui, mostra o nosso estado que é lindo. Eu amo. E a gente está falando sobre isso, mas também, como você falou de biomas, existem determinadas propriedades, Tatá, que, vamos supor, a pessoa quer fazer pecuária, né? Só que aí
o levantamento mostra que ele tem que tomar cuidado porque ele não tem espaço suficiente. Como assim não tem espaço suficiente, professor? É porque determinada época do ano, uma parte da propriedade dele é alagada. E outra parte não fica alagada. E aí, essa parte fica prejudicada, porque não pode ter gado ali em cima, não pode ter outro tipo de criação. Então, professor, mas eu quero fazer isso aqui. Como é que eu posso fazer? Pode. Mas tem que tomar cuidado para não alterar, porque se aquilo ali é aquele bioma, é aquela característica daquela região, uma determinada época do ano, alagar, e outra... Os bubalinos gostam dessas áreas, né? E uma determinada época do ano não alaga, como ele pode utilizar o seu favor econômico sem alterar toda a fauna e flora que depende daquele ambiente que esteja sendo alagado naturalmente. Como é que áreas de base? Isso, então isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso também. Sim, tá? muito bom. Para lembrar. Das galáxias. Você falou sobre... Vai um monte de coisa na cabeça, né? Produção pecuária em Rondônia. Gente, a expansão da fronteira agrícola em Rondônia foi determinante para o desenvolvimento agropecuário. Os fluxos migratórios de agricultores se intensificaram a partir da década de 1970, década de 70, né? Sobretudo nas regiões sul e sudeste do estado. Aqui é muito bom a gente só frisar uma coisa. É o histórico, né? Isso. Como é que o Rondônia se tornou esse potencial de criação? Né? Porque nós estamos aí, ó, tete a tete. É claro que é por área ocupada, mas tete a tete com os grandes produtores do sul, centro-oeste, de gado. E a gente vai falar disso quando a gente fala de caprino, porque não é o sul e o centro-oeste que fala caprino. Nós estamos começando, nós ainda vamos chegar, mas estamos quase chegando perto de onde? Do Nordeste. Aqui da região do Nordeste, que é da criação de caprinos. Sim. Quem é a maior criação de caprinos? O Nordeste. Só que nós daqui a pouco já vamos bater eles. Não. Vamos gerar uma concorrência. A concorrência, gente, sempre é bom, tá? Então, professor, como é que veio esse negócio? Claro, lá com o professor de história, né? Vocês já pegam o Lorismar, pegam o Beto aí, ó. É a migração, tem a imigração, migração de pessoas, né? Aqui para a região amazônica. E aí, pessoal, não é assim, quando eles vieram, muito tempo atrás, a ser convidados, né? Eles têm uma isenção fiscal. Quer dizer, eles têm, não é dado de graça a terra, né? Eles vêm para cá com uma determinada isenção fiscal para que eles ocupem, porque precisava na época, de ter pessoas para ocupar aqui para não ser invadido. Então o governo, o INCRA, né? Trouxeram quem? Traz quem primeiro? Traz pessoas da cidade? Não. Traz pessoas do campo. Agricultores. Por que traz pessoas do campo? Porque a cidade é vista como o quê, Tatá? Vamos lá, tá, galerinha? Eu vou puxar pro meu. Puxar pro meu, não. Já até me levantei. Puxa, mano, não tem. Diz que eu levanto e já faço só. É aquele negócio. Cidade, a circulação do dinheiro vem pelo quê? A circulação do dinheiro vem por comércio? Não, também, mas a circulação do dinheiro, não, o comércio ele mantém, mas a circulação do dinheiro vem da cidade, é por coisa de concurso, servidor público. Então, como é que chama isso? Vem por esse negócio de servidor público, concurso, né? Depois vem as empresas de capital, empresas assim de infraestrutura, de construtora, coisa. Sim. Isso vai conseguir desenvolver um lugar? Não. Nunca, porque eles precisam de recurso. Quem gera? Quem dá o recurso? Quem? É o campo. Por quê? Porque o homem do campo, quando vem, ele produz o alimento dele. O homem do campo, tendo energia, uma empresa vem para cá, para a cidade, uma que vai imprimir, eu preciso uma empresa de outdoor, uma empresa de publicidade, vem na década de 70 para cá. Não! Por quê, meus queridos? Porque não tem energia, não tem água, não tem saneamento. Quem é aquele que vem desbravar? O agricultor. Porque o agricultor, ele planta, ele produz a comida, ele vai ao supermercado comprar manteiga? Não, menino. Ele tira o leite, bate o leite e
A manteiga não é margarina. A manteiga dele. Então, ele, sem energia, energia que eu falo, energia de luz, tudo. Sem. Consegue trabalhar sem. Como é que a gente fala que a capital aqui até hoje não tem o saneamento básico? Sem saneamento básico. Ele vem, ele desenvolve e ele gera o quê? Movimento do dinheiro. Esse setor que movimenta, impulsiona e traz, agrega outras pessoas que vêm desenvolver a cidade. Então, é nesse intuito quando a gente fala fluxo migratório. Quem desenvolve uma determinada região? Sempre é o quê? O campo. O campo possibilita que uma empresa venha para cá construir prédios. As melhores oportunidades vêm do campo. Que aí adianta. Por que tem supermercado hoje aqui? Tem supermercado porque quem possibilitou foi o homem do campo. Os produtos que estão ali são... De onde? Era isso que eu queria falar. Por isso que a maioria, é óbvio, maioria sim, que fala assim, eu sou rondoniense de coração, sou não sei o quê, veio do sul, gente. Veio esse pessoal do sul. Veio de lá. Ia vir da onde? De onde vem esse conhecimento primário? Do sul. E aí sim, né? Absorvendo, aí as minhocas da terra foram nascendo, que somos nós, nós somos minhoca da terra. E aí, claro, que é toda uma contextualização diferente, mas nessa produção, nessa linha do tempo, não tem como. É o pessoal que faz, quem gera, quem desenvolve, é o pessoal do sistema rural. Né, prof? Seguindo, na pecuária, o estado se destaca por ser grande exportador de carne bovina. A gente mostrou o ranking aí para vocês numa aula, né? Principal produto de exportação de Rondônia, ou seja, 60% aí da nossa produção. Na pecuária nossa pecuária foi a atividade do setor primário que mais se expandiu nos últimos anos. Lembra da lei que começou lá na década de 70, né? Especialmente, como o professor falou, pecuária, quando a gente fala de pecuária, a gente sempre lembra do gado. Mas a gente destaca que não é só, porém, foi o foco maior. Por que foi o foco maior, Tatá? Ele sabia. Eu tenho que esperar você primeiro terminar de ler, é verdade. Mas eu tenho distúrbio. Não, tenho distúrbio. Não. Olha só, por que foi a bovina? Nem eles sabiam que a bovina ia dar bem aqui, porque primeiro veio a agricultura. Né? Veio o pessoal da agricultura. Mas esse pessoal que veio da agricultura, quem planta, cria. De onde eles iam tirar o leite? Iam comer só capim? De onde ia tirar a carne? Não tinha supermercado na época. Então, ninguém criava. Eles não sabiam, eles trouxeram, Tabita, aqui nessa aula é para frisar muito a parte histórica, valorizar quem você é, meu querido estudante. Hoje você vê aí, você está com seu cinto, sua fivela, sua botina, você tem seu celular, mas como você acha que você chegou? É para valorização do estudante, saber quem ele é, quem ele representa. Ele não representa a linha 19, ele não representa lá a gleba tal, não. Ele representa toda uma população histórica, que quando veio para cá, veio com a metodologia do Sul. E apanharam seu pai, sua mãe, seu avô, seu tatará. Apanharam por quê? Porque, como nós falamos na última aula, a metodologia de criação bovina do Sul, que o Sul é o grande, depois a gente vimos que aqui tinha potencial para outras criações, vocês vão falar depois, mas eles vieram com aquele sistema do Sul. E o sistema do Sul não deu certo. Porque se você muda de ambiente, tem que sofrer a metodologia adaptações. Então eles apanharam para adaptar o gado. Sabe-se que o gado aqui, por causa da temperatura, até ele se adaptar, épocas de estiagem, sol, parece que foi aberto a caldeira do inferno. E aí muitos gados não suportaram. Até eles se adaptarem. Eu estou pensando no Nelore, estou pensando no holandês, mas a gíria é um gado. Lá vai eu falar o nome que é utilizado na biologia médica, né? Negligenciada, uma raça negligenciada, que tem um puta de um potencial produtivo aqui. Mas hoje tem gíria, todo mundo fala que tem gíria, tem girolês aqui. Mas antigamente eles apanharam. Então, eles não disseram bovino porque bovino é bom. É por causa da cultura deles. Até se adaptarem aqui e verem outras atividades. No Rio do Sul, lá a maior potencialidade era boi, trouxeram para cá. Não, a gente está falando da pecuária, mas não vamos esquecer que tem o tomate. Muitos deles trouxeram suas sementes de tomate para plantar tomate. E tomate é uma solanácea que tem muito problema de irrigação, muito problema de umidade, ataque de fungos e bactérias.
era devastador. Porque que acabava? Morria. Claro que eles tinham as sementes também estavam inoculadas com essas doenças, aí toda vez que plantavam, aí tinha que esperar um outro amigo que estava vindo do sul para trazer doenças, sementes sadias. Eu estou falando do tomate, mas tem muitas outras. Sim. Tem que ser uma aula só de história da pecuária. Tá ótimo. Que hoje, então, especialmente a bovina, que hoje se apresenta como plenamente capaz de satisfazer o consumo interno. Claro, graças a Deus, né? E ainda oferecer excedentes exportáveis. A pecuária de corte possui nível tecnológico mais elevado que a pecuária de leite e tem evoluído mais rapidamente junto com a expansão das áreas de pastagens, contra uma estagnação, até mesmo redução de áreas de lavoura. Aí, Tatá, é muito importante a gente frisar uma coisa, né? O ponto que a gente está colocando aqui, o professor vai já entrar, ele falou, a gente trouxe a cultura, né, lá sulista ali, né, sul, sudeste, e a processo sudeste, veio com a agricultura. Sim. E aí depois veio a introdução da pecuária de gado, aí entra a questão aqui do corte, produção de leite, aí tem a utilização, a gente está usando um ambiente que é totalmente diferente. Aí tem agora, houve essa situação aí, pastagem para o gado e o solo para introdução das lavouras. Isso, então é muito importante aqui, é que a gente fala assim, ó, essa palavra, né? Ela traz peso? Não, ela traz um conteúdo muito imenso, um conteúdo que a gente pode explorar muito. O que isso significa? Olhem desatentos. O que significa quando a gente fala área de expansão? Não tinha recursos, gente, naquela época. Hoje nós estamos pagando por isso. A culpa é deles? Não é. Isso significa sobrevivência. Sim. Então, isso significa o quê, professor? Óbvio, gente. Teve desmatamento? Teve. Teve como você... Nós estamos falando de um passado, a linha do tempo. Quando chegou aqui, até chegar a nossa situação, não tinha esse conhecimento. Não tinha. Verdade. Tinha onde? Nas universidades. Tinha onde? Alguns grupos, grupo, isso. Que hoje esses grupos estão tendo um maior trabalho para poder fazer essa desmistificação e mudar, rodar a chave. O que você está falando, professor? Gente, para você conseguir pasto, para você conseguir alimentar o gado, porque tinha ração naquela época, claro que não tinha ração, gente. Esse negócio de 1900 e bolinha, indústria de ração, era o quê? Volumoso. Para ter volumoso, tinha que ter o quê? Abre área aí para pastagem, para abrir área. Tinha trator? Óbvio que não. Era o quê? Queimada. Derruba. E ainda falava assim, né, Tatá? Isso é bom queimar porque tu queima. Chega os bichinhos, vem verdinho depois. Não é? Mas isso é mentira? Não é mentira. Mas o uso excessivo e decorrente de anos. Um desgaste. Tá, vou fazer aqui um parâmetro, vamos comparar. É a mesma coisa que ocorria com a monocultura do café. Sim. O café no Brasil, no início... Estagnou, café e cana estagnou, o solo ficou exaurido, se transformou um solo pobre, um solo morto. Só que aí ninguém não se tinha essa consciência, por quê? Porque não tem a informação. Então são anos e anos e anos fazendo uma prática, e não uma que era o que eles conheciam. E não tinha investimento. Sim. Então hoje nós sofremos, hoje nós pagamos, e hoje não só sofremos como pagamos, mas para poder dar conscientização de que pode-se sim fazer esse processo de criação, agora com uma outra modelagem, com outro cuidado, sem perder o quê? A produtividade, sem manter o produto e ainda expandir esse produto de uma forma que não tenha essa estagnação. Hoje nós temos... expansão de áreas. Hoje nós temos... Cadê, professor? Tá, vai que eu cliquei. Hoje nós temos recursos tecnológicos que podem nos ajudar a, sim, continuar escolhendo, continuar produzindo, mas tendo esse equilíbrio. Aqui para nós. É isso que nós estamos falando aqui para você. É isso que nós estamos falando aqui para você, estudante. Os filhos desses desbravadores, netos, tataranetos desses desbravadores. Ninguém está falando, ninguém vai falar aqui na aula, nem no decorrente, que não tem como produzir sem... gerar algum impacto. Não tem como produzir
sem deixar para trás essas práticas que estão dando certo, sempre deram certo, tem sim. Porque hoje a acessibilidade das novas tecnologias, quando a gente fala tecnologia, meus queridos, não vamos inventar a roda. Ninguém está falando aqui que é para você tecnologia, drone, não. Esse recurso tecnológico, muitas vezes, é o recurso da mão de obra especializada. Que antigamente, é o meu conhecimento empírico. Abre áreas de expansão, abre, queima, mata. Hoje tem como você realizar esse processo de abertura de áreas integrada à floresta. Claro que isso requer um tempo e isso requer um manejo adequado, tá bom? Mas aqui eu estou falando muito amplo. Amplo em que sentido, professor? Estagnação estavam certo. Sem fazer da forma que foi feito, não tinha como. Hoje tem como nós fazermos ampliação de área de pastagem, ampliação do número de cabeça em menor espaço, e é óbvio. Aqui é uma coisa que eu quero que vocês negritem e coloquem caixa alta. Minimizando os impactos, sempre minimizando. Não, e prevenir em relação aos seres vivos, as plantas nativas e os animais nativos. Lembram da nova pecuária, a pecuária ecológica, a pecuária de vocês, como é que é trazer a pessoa para vivenciar. Mas vamos Turismo lá. ecológico. Aumenta a tela! Aumenta a tela! Isso, eu tava Galera, ecológica. Eu queria lembrar essa palavra. Né? É muito bom, gente. Enfim, vambora, que é o negócio. Let's go! A pecuária de leite se desenvolveu mais nas áreas de pequenas e médias propriedades, como fator de agregação de renda aos agricultores tradicionais e se caracteriza pelo seu baixo nível tecnológico e baixa produtividade. O que esse slide traz para nós, Tatá? É aquele negócio que nós estamos falando de corte, e para criar gato para corte tem que ter pasto. Aí todo esse negócio de degradação foi feita. Sim. Só que, mesmo jeito que veio de corte, veio pouquíssimas de leite. Por quê? Porque de leite não era para venda. De leite não era para... subsistência, fator assim, como é que vai tirar o pão? Como é que vai fazer o pão? Leite. Tem a galinha. A gente está colocando corte, a gente vai falar galinha. Tem o porco. Como é que você acha que veio o porco para cá? Por causa da banha também. O leite, a manteiga, então o queijo, doce, são subprodutos. Veio para subsistência familiar. Se sobrava, sabe o que eles faziam? Vendia? Não, era troca. Troca com os outros produtores. Aí, sim, ao passo que foram se desenvolvendo essa troca, aí foram fazendo o quê? Quando você vai no interior, ainda tem muito casinhas para vender. Aí, além da troca, tinha venda, procura. Aí foi aumentando, até vir um desenvolvimento. Vendido nas próprias propriedades. Isso, para os produtores. Ou troca, por exemplo, você tem uma semente melhor, era desse jeito, porque não existia um dinheiro, investimento aqui ainda. Só depois. Por isso que tinha um baixo nível tecnológico. Como esse nível tecnológico, professor? Por causa da mamite, da mastite, pela qualidade do leite, não tinha como você verificar, não tinha assistência técnica para isso. Tá? Por isso que tinha uma baixa produtividade. E leite requer um investimento muito grande. Por quê? Porque na época não tinha energia. E como é que você pega aí? Armazena leite, carne você salga. E o leite, você por baixo investimento. E para você conseguir fazer o leite, você tirava o leite, esquentava, para poder matar os germes, essas coisas. Mas tinha que ter consumo, porque não tinha como você... Não tinha geladeira, Tatá. Então o que eles faziam? O leite para tomar na hora e o resto fazia o quê? Queijo, porque era salgado e só manteiga. Sim. Então não tinha investimento, por causa que não tinha a parte, que eu falo, energia, para melhorar a sobrevivência. Conservação. Isso. A carne já tinha como. E a carne também era mandada para fora. Exato. Imagina naquela época, tu pegar, a BR era horrível. Então, para fazer Hoje para fazer, como é que chama aquele negócio? Para fazer? Escoamento. Escoamento!
Agora já sei. Isso aqui! Eu já peguei, prof. A avicultura é pouco expressiva e insuficiente para atender a demanda local em decorrência da falta de quê? Competitividade com a produção original que veio do sul. Agora, aperta mais um pouquinho. Isso é importante. Eu falei que eu ia falar da galinha. Veio de tudo um pouco, gente. Ele não veio salgado, né? Veio... Primeiro, agricultura, o gado. Não veio salgado, veio tudo junto. Sim. Em quantidades diferentes para cada família que veio para cá. E aí, por exemplo, é substância. Eles iam para derrubar, para criar, para povoar aqui. Mas também, como é que eles iam comer? A galinha, tem o ovo, a gente vai fazer o pão, a gente vai fazer o leite. O fermento, era aquele fermento biológico que hoje está todo mundo atrás. O fermento biológico que tu coloca no leite, como é aquelas bactérias? Não tem? Lactobacillus? Mas tem um nome que hoje o pessoal toma, só gente chique tem. Aquelas bactérias que tu fica colocando no leite. Aí tem um nome chique que hoje eles chamam. Gente, vem cá, Antibióticos? Não, vem cá pra mim. Gente, é uma aula histórica, porque eu não tô lembrando o nome, mas Deus vai baixar aqui na nossa cabeça. Baixa na nossa cabeça, meu senhor. Que tem aqueles microbactérias, aquelas bactérias do leite. Meu diretor! Vem aí, meu diretor! Calma aí. Aumenta a tela pra mim, meu diretor. Rapaz, aqui, quem sai faz ao vivo. Faz mesmo? Vem cá, Tatá. Pode voltar aqui pra nós. Deixa eu ver. Só me falta. Internet. Não tem internet. Eu tenho. Vamos lá. Microbactérias do leite. Como é que chama aqui? Bactérias fermentadoras de leite. Aguarde um instante. Bactérias do leite. Aqui é o bactérias, lactobacillus, streptococcus. Não, calma, microconservação. O nome que eu quero aquele nome. Meu Deus, prova. Eu não tô lembrando. Não, só isso aí, tu falou, lactobacillus, mas eu quero saber, Tatá, o nome daquela... Como é que eles chamam? Como é que chama? Que você toma, você bota elas, depois você lava a bactéria. Eu sei. Aí tem a cultura delas. Não, o líquido que essas lactobacillus, streptococcus, eles fazem, eles chamam, aí deixa o leite mais... E você toma aquilo. Eu sei. Porque eu não posso falar uma marca? Não. Tem a marca que a gente compra no supermercado? Não. Você sabe. Todo mundo sabe. Galera, hoje é cool. Né? Entre os granfinos. Da onde saiu isso? Aqui, da agricultura. Sabia? Que para conservar. Sim. Hoje sai. Então, vamos voltar agora pra galinha. Vai, aumenta a tela, meu diretor. Estão tudo te ajudando lá, estão tudo gritando. Pra quê, professor? Eles aqui, estão. Jefferson. Cadê? O nome? Não, eu vi isso aí, mas não é... não, eu quero... Não, a Tatá falou isso aí. O nome do negócio que você toma, tem um nome desse leite, um nome. Mas na correção a gente faz. Aqui é muito importante. Eu quero que eu falar o que daqui. A avicultura é uma... Mas olha a diferença. Nós batemos de frente com a criação de gado. No sul, sudeste. Aqui é o melhor. Livre de aftosa. A carne é macia porque a carne é boi verde. Por que é considerado boi verde? Porque aqui a gente deve desmatar. Não tem ração. A carne é mais saborosa. A carne tem uma palatabilidade diferente. Agora, por que a gente não compete? Esse slide fala que a gente não compete com o aviário. Por que o aviário aqui nosso ainda é um aviário caipira? Pode meter porrada em mim se alguém não gostar. Mas eu tenho orgulho, mas a culpa é nossa? Não é. Porque não tem indústria. Tem uma sadia. Tem uma perdigão aqui. Não tem indústria. E esse tipo de criação precisa de uma indústria. Ok. Prof, vamos seguindo. Por isso que a gente não concorda, mas tem que falar. Tá bom. Agora aí, ó. A suinocultura, ovinocultura, caprinocultura ainda é atividade pouco representativa no estado. Calma, prof, se acalma. Quer pela falta de estímulo e incentivo, quer pela baixa demanda de consumo em função do hábito alimentar da população. Só um minuto, só vou falar uma coisa rapidamente. A suína não. A suína é altamente produzida aqui. Sabe por quê? Vai tudo pra fora.
O consumo não é aqui. Agora, concordo com você. Caprino e ovino ainda é baixo mesmo. Mas nós vamos bater lá, viu, Nordeste? Nós vamos bater lá. O rebanho bubalino no estado é composto principalmente das raças Jafarabade e Mediterrâneo. Olha que lindo, gente. Jafarabade. Com poucos exemplares da raça Murrá, que é a mais tranquila, Sim, né? a O rebanho não apresenta aptidão para a produção de leite, sendo basicamente explorada para a produção de carne. Só um minuto. É verdade, mas a carne não é consumida aqui, é para fora. Só que essa é apresentada aptidão para a produção de leite, né? Não é muito aptidão de leite. Verdade. Por quê? Porque nós vamos ver na aula de bubalinos que tem que melhorar o cruzamento para aumentar o ubre e o volume da produção. Isso é uma coisa, mas sabe o que acontece? Por produzir pouco, é mais caro. O leite de búfala, o queijo de búfala, ela é tão a palatabilidade e o valor nutricional é maior. Então, como é pouco, o mercado vai lá pra cima. Se tu vê no supermercado leite, queijo de búfala, tu compra? Não, porque é caro demais. Vai pra onde? Vai pro sul. Só que aí é baixo, porque a gente produz pouco, porque não tem investimento. Produção pecuária em Rondônia. Não existe disponibilidade de fêmeas para venda, no caso ainda bubalinos, tá? Para venda em virtude de búfalo ter uma vida reprodutiva muito longa, em torno de 20 anos, o que faz com que os produtores não comercializem matrizes, sendo vendido apenas animais para o abate. Então, está explicado aí a situação que o professor colocou e também essa questão do tempo de vida desses animais, né, formando aí as matrizes. Pecuária de gado em Rondônia, prof. Eita lasqueira! Então, falando de gado, em um cenário tendencial, estima-se que em 2031... Porque aquele foi só o histórico, podia ter uma aula só de história. E agora é só aula como chegamos aqui hoje. É verdade. Estima-se que em 2031 o estado passaria a possuir um rebanho de 17,6 milhões de cabeça. É gado mais. A projeção sobre esse cenário indica um crescimento de aproximadamente 48% na produção de arrobas em 2031, com uma lotação de 1,95 por hectare aí, né? E abate de 270 mil cabeças terminadas em sistemas intensivos e 450 mil cabeças em sistemas semi-extensivos. Então, foco para essa grande produtividade são esses sistemas intensivo e o semi. Então, só frisando isso aqui, ó. Quando é o intensivo, e vou botar de azul, que a gente vai falar depois, os 4 mil cabeças, para o sistema semi-intensivo. Então, qual que dá mais? Qual que dá mais? O semi. Porque o semi é aquele que ele vai ficar solto, né, por um momento, e depois ele vai ficar preso só para engorda. Então, o gado, ele tem um tempo de vida solto pastando, e na hora que ele chega numa faixa etária, por que você vai falar? Porque tem aula específica, tem um gado que é vermelho, como é o nome dele? Tem um cara com um comercial que passa, que só tem um supermercado que vende essa carne, que é o... Que Pietro é porco. Como é o nome do gado vermelho? É o... esse gado, Tatá, ele consegue intensivo, aí ele vai ficar preso, sozinho, preso, para engordar, tá? Pode continuar aí, eu vou ver aqui. Vambora. Logo, a intensificação dos sistemas de produção garante uma maior participação dos animais terminados em sistemas mais intensificados, com aproximadamente 23,5% e 14% de animais oriundos de sistemas intensivos e semi-intensivos, respectivamente, no total de animais abatidos no nosso estado. Assim, há um crescimento de 471% no número de machos abatidos vindos de sistemas intensivos, que passariam a representar aproximadamente 38% do total de machos abatidos no estado em 2031. Então, esse crescimento aí, né, para a questão da produção intensiva. Nesse cenário, há uma forte redução da idade... Senepol, Tatá! Senepol. Gado vermelho, tá? O Senepol. Não, vermelho é porque eu só estava vendo. Então, o Senepol é um gado, pessoal, que se adapta... Ele é usado para isso.
sai do sistema extensivo e vai para o intensivo. Ele ganha peso, a carne rápido, né? E a carne ainda fica macia, tá? Vamos embora. Eliminando a participação de animais acima de 4 anos já em 2026. Por sua vez, a produção total de arrobas alcança 33,7 milhões em 2031. Então, a gente está falando aqui de uma perspectiva... Um aumento da população do gado rondoniense. Exatamente. Ei, por que fala-se rondoniense? Porque aqui a gente não compra... Ei, é diferença também. Nós não compramos gado de fora, nós produzimos ainda o próprio gado. Na opinião do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia, FAPERON, a pecuária no estado está vivendo 2 momentos. O que vai separar o velho sistema de criar o gado solto e o da pecuária moderna do futuro. A primeira questão é a necessidade na melhora genética do rebanho, o professor vem batendo na tecla tudo aqui, em relação aos bubalinos, em todos os tipos, né? Essa melhoria genética do rebanho para a produtividade da carne e o rendimento da carcaça para entrega nos frigoríferos. O produtor terá que aprimorar a tecnologia de produção, melhorando os índices técnicos e, com isso, obter lucro na atividade. Fala aí, Pro. Perfeito, tá. Pessoal, só uma coisa para falar aqui. Isso aqui nós vamos vendo na aula de reprodução, mas não vai ser reprodução de gado, não. Vai ser reprodução de forma geral. Professor, o sêmen é muito caro. Inseminação é muito caro. Eu estou falando para produtor, para o agricultor familiar. Mas aí a gente vai ver aquela aula de como selecionar aquela tua vaca. Quais são as características de uma boa vaca? Quais são as características de um bom touro? Perfeito, então você tem que cruzar eles. Não deixar aquele teu touro cruzar com outra vaca. Aí é difícil, porque está no campo. Aí tem uma técnica de você colher o sêmen, aí tem uns equipamentos para comprar, a gente vai ver isso lá. Ter uma boa gestão na propriedade com melhor Gostei, Tatá. Só para não deixar passar em branco. Ó. Boa gestão. O que isso significa? Conhecer bem, né? É aquele negócio. Hoje, os nossos estudantes, a visão deles é o quê? É fazer gerenciamento. Eles já sabem como fazer agora, eles querem gerenciar o negócio, potencializar, viabilizar que ocorra expansão, melhorar a infraestrutura do processo. Gerando emprego, né, professor? Também. Então, não é porque o cara... vamos manter ele lá para ele ficar capinando, para ele ficar... Não, ele vai... é gestar a propriedade de forma economicamente viável. Ok. Então, ter uma boa gestão da propriedade com melhor conhecimento, manuseio adequado das pastagens e controle sanitário é essencial, né? Produzindo mais carne em menor espaço. Manuseio adequado da pastagem, aquele negócio que a gente pegou a aula de hoje. Viu a história, chegando até aqui, vendo que há possibilidade sim. No dia 27 de maio de 2021, o Estado alcançou o status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação. A notícia foi trazida em assembleia pela Organização Mundial de Saúde, OI. A erradicação da febre aftosa fez com que o Estado despontasse entre os maiores produtores de carne bovina do país e ganhasse destaque no agronegócio nacional e internacional, bombando. O status mundial de área livre de aftosa é um referencial de primeira linha e que garante as seguintes vantagens. Quais são, professora? Redução de perdas na produção leiteira de carne, redução das perdas de carcaças devido às reações causadas pela vacina, redução de queda em abortos, né? Das inseminações a tempo fixo, facilita o acesso a mercados atraentes do circuito não aftoso. O importante, o que esses slides trazem? Pode passar, Tatá. O que esses slides trazem para nós? Pessoal, quando o estado está livre de aftosa, e aí você tem aquele negócio, não precisa mais vacinar, Tatá. Aí como você não precisa mais vacinar, essas vantagens todas é ganho, é lucro. Só que é uma coisa, não precisa vacinar, mas é feita por amostragem agora. Aí depois, é só por amostragem, vacina, Tatá. Tem pessoas que pagam mais caro pela arroba porque aquele gato não está sendo vacinado, porque prejudica os seres humanos. Aí, o que acontece? Só os ricos pagam por essa carne, a gente não come, a gente come carne. Tá bom, vamos embora. Aí o que acontece, Tatá? Quando tá livre de aftosa, não vacina, mas é feita por amostragem. E nessas amostragens falar que ainda não há mais a circulação do patógeno, o que acontece? Valorização da carne aumenta.
A pecuária moderna quer qualidade Certo. nas pastagens e cuidados visando obter mais arroba por hectare. Hoje, a carne produzida no estado tem exigência de ter qualidade, ser macia, com marmoreio, lembra que você fala direto, cobertura de gordura que normalmente se encontra em animais, com bom acabamento e no máximo com 30 meses de idade. Aí que tá, o gado jovem. Opa! Não é essa carne de gado velho que é tudo no interior. Ok, prof. A Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia e a Associação Brasileira dos Criadores do Zebu são parceiros no que diz respeito ao compromisso de cooperação para o melhoramento genético do rebanho bovino em Rondônia. O termo foi firmado em 2019, mas em atividades só puderam ter continuidade no dia 17 de julho. Ok, deixa eu ver. Ó, o pecuário de gado aqui, olha que o Cenepol. Cepituíba. Beleza, vamos ver. Vem cá. Meus queridos, aí, Putinho, ó, daqui a pouco a gente volta para fazer um bate-bola, jogo rápido e falar sobre as principais etapas que nós estamos falando sobre o gado leiteiro do estado de Rondônia, não é isso, Tatá? É isso aí, galera. Vamos Já voltando. já.